Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs. Queridos, hoje eu vou falar da palavra de Deus, que fala da certeza de que a palavra de Deus ela é verdadeira. Porque a gente anda por aí e encontra pessoas que dizem que não acreditam em Deus. Ontem mesmo eu vi duas moças que elas chegaram para mim e falaram: "Me desculpa, mas eu não acredito em Deus." Eu falei para ela: "Pois eu te provo que ele existe." E ela disse, eu falei: "Leia a Bíblia." Ela disse: "Eu não acredito na Bíblia." Eu disse para ela que no livro de Marcos, capítulo 19, capítulo 16, versículo 16, diz assim, ó: "Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado." Então, Deus deixa bem claro que se você crê, que se você for batizado e crê na palavra de Deus que está na Bíblia, você será salvo. Mas se você não crê, você será condenado. E ela me perguntou, a moça: "E quem for condenado vai para onde?" Eu falei: "Vai para o inferno." E ela disse: "Você me prova que existe o inferno? Aonde fica o inferno? Você já morreu e voltou para saber se existe o inferno mesmo?" Eu falei: "Não, eu não morri. Graças a Deus. Mas o meu Jesus morreu e ressuscitou. Ele foi ao inferno e voltou. E ele prova que existe o inferno." Assim também diz na palavra de Deus que Jesus Cristo veio para trazer vida e vida em abundância. E Satanás veio para matar, roubar e destruir. E ela continuou a me... que eu sei que na verdade não era ela, porque a pessoa que está cheia do Espírito Santo de Deus, ela jamais vai questionar da existência de Deus. O único que quer colocar na sua cabeça de que Jesus Cristo não é nosso Salvador, que Deus não existe, é Satanás. Satanás, ele luta para levar o máximo de almas para o inferno. Porque ele não quer ir sozinho, ele quer levar o máximo de almas. Por isso que ele assopra na mente das pessoas, no pensamento, distorce a palavra de Deus, faz as pessoas pensar mal dos pastores, né? Fala um monte de coisa contra os pastores, contra as pessoas que pregam a palavra de Deus. Por quê? Porque ele quer distorcer a palavra de Deus para que você não seja salvo. Porque uma vez que você aceita a palavra de Deus, você é salvo, como Deus mesmo fala aqui na Bíblia. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E a pessoa diz para mim que não aceita, que não acredita na Bíblia. Essa moça, né, que eu encontrei no caminho, nunca tinha visto, mas encontrei essa pessoa. Eu acho que Deus colocou ela no meu caminho, já foi para ganhar essa alma para Jesus, porque eu acredito que ela vai ser ganha para Jesus e ela vai se converter muito mais do que aqueles que já estão na presença de Deus, porque o próprio Deus diz que toda palavra que a gente lançar sobre a palavra, falando da palavra de Deus, ela não voltará vazia. Isso quer dizer que a pessoa vai se converter, né? E vai acreditar a Deus. E graças a Deus por isso, porque eu quero mesmo encontrar essas pessoas no meu caminho, porque elas precisam de salvação. E eu quero que Deus me use para ganhar muitas almas para o reino dele. Então eu dei até graças a Deus essas duas moças aparecerem no meu caminho, porque elas estavam totalmente na escuridão, sem a luz da palavra de Deus. E na palavra de Deus também aqui diz, olha, no livro de Apocalipse, ele fala da certeza da palavra de Deus. Aqui, se você pegar os últimos capítulos do Apocalipse, que é capítulo 22 de Apocalipse, no versículo 6, diz assim, ó: "A certeza do cumprimento da profecia deste livro.
Disse-me ainda estas palavras, são fiéis e verdadeiras. O Senhor, Deus dos espíritos, dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venham sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, a palavra da Bíblia. E ele também diz aqui, ó, a conclusão do livro, que é a Bíblia, que ele fala, ele diz assim: a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, a Bíblia, testifico, se alguém lhes fizer algum acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, que é a palavra de Deus, a Bíblia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente, venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A bênção, a graça do Senhor seja com todos. Então, amados, você vê aqui que Deus, ele deixa bem claro sobre a salvação. Para depois a pessoa falar: eu não fui salva porque eu não sabia da verdade, porque nunca me falaram. Não. O evangelho, ele é pregado na internet, ele é pregado na igreja, ele é pregado às vezes no meio da rua, a gente passa, encontra uma pessoa, a gente fala de Jesus, porque os verdadeiros servos de Deus, eles nasceram para levar as almas à salvação. Porque nós nascemos para isso, para ganhar muitas almas para Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. E aqui também diz assim, ó, as admoestações e as promessas finais. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Então ele pediu, né? Porque o João se prostrou diante do anjo que foi enviado para falar a palavra de Deus, né? Para ele escrever nesse livro, que é a Bíblia. E ele disse: não, você não tem que me adorar. Você tem que adorar a Deus. Adora a Deus, ele disse. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão é recompensa, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para que vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva disse: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. A água da vida é exatamente o que está jorrando agora aí na sua internet, que é a palavra de Deus. Deixe que essa água da vida, que é a palavra de Deus, te lave, te limpe. Creia que a Bíblia é a palavra de Deus, é a mente de Deus. Amados, ninguém pode impedir a tua salvação. Nem o diabo, nem os anjos, nem a potestade, ninguém. O único que pode impedir a sua salvação é você mesmo. Porque a salvação, ela é individual. Ninguém pode decidir por você.
Por isso que Deus deu o livre-arbítrio. Você decide. Você quer ser salvo? Acredite, seja batizado e creia que a palavra de Deus é verdadeira. Pratique e você será salvo. É muito simples e é algo que vai durar pela eternidade. É um lugar muito maravilhoso, de paz, de alegria, de felicidade. É um lugar, como Jesus disse, nem ouvidos ouviram, nem olhos ouviram. Nem ouvidos ouviram, nem olhos viram o que Jesus Cristo preparou para aqueles que amam a Deus. Então, amados, eu falo para você, aceite Jesus Cristo aí agora mesmo. Você que está ouvindo a palavra de Deus e que você acha que Deus não existe, aceite Ele agora para a tua salvação. Esse é o maior bem que você pode ter. É o maior tesouro que pode existir na tua vida. Porque esse tesouro, o ferrugem não come, a traça não destrói, o tempo não apaga, porque ele é eterno. Esse é o maior bem que qualquer ser humano existente na face da terra pode ter. Não há tesouro maior do que esse. Porque os outros tesouros, tudo vão se acabar com o tempo. Mas a palavra de Deus, a salvação, ela é eterna. Pela eternidade, milhões e trilhões de anos, nunca vai acabar essa bênção maravilhosa, esse algo do porvir maravilhoso, tão maravilhoso que você não consegue entender quão maravilhoso é a salvação. Amém, amados? Deus abençoe e fica com Deus.